Olá, galerinha do canal. Eu até esqueci como é que é o início. A paz. Esqueci mesmo. A E aí, pessoal, paz. bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou Puriano. Acho que não era isso, não. É sim. A E aí, paz. pessoal, bem-vindo ao canal Boa Não Semente. Eu sou lembro, ó. Puriano, 2 semanas sem gravar, mas enfim. A paz, galerinha. Seja muito... Porque galerinha eu falo no meu Instagram. Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. Eu sou o Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para trazer, né, a palavra de Deus através da revista Conectar Mais, né? Nesse trimestre nós estamos falando sobre missões e estamos muito felizes de estar de volta, né? Dando aqui um parecer, né, do que a gente não apareceu nas últimas 2 semanas. Por que vocês ficaram tão sumidos? Explicando, né, o motivo. O pessoal perguntando. Sim, tô explicando. Mas eu fiz o pessoal perguntando. Tudo bem. Explicando o porquê, gente, minha mãe passou pela cirurgia da retirada do câncer, né? Quem tá lá no grupo do WhatsApp, que o link não tá aqui embaixo, mas eu vou deixar no link do vídeo, do ao vivo não tá. Mas quando sair no vídeo, vai ter o link do grupo e o link do Apoia-se. Quem tá no grupo sabe por que a gente tá sumidinho, né? Minha mãe passou pela cirurgia, teve uma semana que eu fiquei no hospital com ela, na outra a gente tava ajudando ela lá na casa deles, né, e tudo mais. Então, agora tudo se normalizou. Agradeço também as orações de vocês, muito obrigada. Muito especial, é muito importante ter vocês nessa jornada. E esse é o motivo, né, de que a gente tá sumidinho, mas já voltamos. Durante a semana, vai lembrar que o material ele foi enviado, né, sem falta, toda semana ele foi enviado. E se você quiser ser apoiador, basta entrar aqui embaixo no link. Não, no caso não tá no link, o link não tá aqui embaixo, mas no próximo vídeo, quer dizer, no vídeo, nós estamos em live. No vídeo vai ter o link, basta entrar no box do vídeo, tá bom? Então, basta entrar, se tornar apoiador, a partir de R$10 você recebe nosso material didático, que é um plano de aula com questionário, aprofundamento, dinâmica, questões ali que às vezes a gente não consegue desenvolver em aula, tem no material. E tem também os slides que a gente usa em aula. É muito importante que você, professor, esteja investindo no seu conhecimento. Então, basta entrar no Apoia-se Boa Semente Jovens, ou então me encontrar no WhatsApp e pedir para fazer o apoio pelo Pix, tá bom? Vocês são extremamente importantes nessa jornada, extremamente importantes para esse projeto. E muito obrigado, né, a cada um de vocês que compõem esse quadro. Tem que atualizar, confesso, tem muita gente para entrar ainda nesse quadro. E é isso, muito obrigada, pessoal. Vocês são fundamentais. Amém. É isso aí. Só fortalecendo aqui, a cirurgia foi muito bem, foi um sucesso, né? Graças a Deus. Agradecemos as orações, né? Porque a igreja não é feita só de um apenas, né? Mas é um todo. Então nós agradecemos vocês, mesmo de longe, né? Fazendo suas orações, pedindo pela família. E nós ficamos muito felizes que deu tudo certo, né? E hoje também teve a retirada do dreno. Do dreno, sim. Né? Ela tirou o dreno hoje, porque logo após a cirurgia você fica com dreno devido, né, à cirurgia, né, em si. Então, hoje foi a retirada do dreno. Nós estamos muito felizes, graças a Deus, e temos certeza aí que é apenas o início ainda de muitas coisas, né? Muitas bênçãos que ainda virá. Então, muito obrigado. Em nome de Jesus, é isso. Então, agora hoje a gente vai ter a lição de número 7, mas antes, bem brevemente, a gente vai fazer um resumo da lição 5. Eu vou fazer o resumo da lição 5, Romulo vai fazer o resumo da lição 6. E aí é só pra gente não entrar na lição 7 cru, né? Sem saber o panorama anterior, das lições anteriores. Então, na lição 5, cadê? Você consegue botar aí pra mim? A lição 5, o título da lição era a ação do Espírito Santo na missão. Essa lição em específica, ela me lembrou muito da revista dos adultos, aquela revista que a gente falou sobre o pentecostalismo e o quanto que o Espírito Santo ele estava presente mesmo que as pessoas não estivessem falando em línguas. Nessa revista, na revista dos adultos, a gente pôde perceber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, e uma coisa outra coisa é outra coisa. E que principalmente o falar em línguas, né, o batismo no Espírito Santo, não é o fim, mas sim a ferramenta para que missões aconteçam, para que o evangelho, né, ele seja pregado. Então é ele que capacita, é ele que te funciona, é ele que te reveste. Então nessa lição específica, né, a ação do Espírito Santo na missão, vocês deram aula, né? Eu creio vocês deram aula, vocês conseguiram perceber que o Espírito Santo ele é o principal agente na missão. É ele que vai vocacionar, é ele que vai orientar, é ele que vai capacitar e é ele que vai trazer o impulsionamento. Então, como eu disse antes, batismo do Espírito Santo é uma coisa e a ação do Espírito Santo é outra. Durante toda a história da igreja, a gente viu
a ação do Espírito Santo, por mais que as pessoas ali não falassem em línguas. Mas sim, o Espírito estava presente ali. Na revista dos adultos, a gente percebeu diversos momentos onde a igreja ela passava por perseguição, a igreja, as pessoas, né, se dissiparam e formaram outras denominações. A gente viu que em todas essas coisas o Espírito Santo ele estava agindo, ele estava impulsionando, ele estava fazendo com que o evangelho ele fosse propagado. Então, nessa revista eu falo também sobre o início, nessa lição, né, na revista também, mas nessa lição específica para os jovens foi falado sobre o início ali da ação do Espírito Santo, né, que foi ali no Pentecostes, e toda essa questão e como que isso vem acontecendo até os dias atuais. Então, essa revista do pentecostalismo, ela é muito importante. Se você, professor, tiver a oportunidade, converse com algum membro, né, que não queira mais ter essa revista, já estudou e tal, adquira essa revista, porque é uma revista muito importante para nós cristãos, para que nós entendamos quem nós somos, né, como pentecostais. A gente tem a nossa identidade reafirmada. Eu acredito que o objetivo do autor da revista foi justamente essa, chamar nós assembleanos para nossa identidade, para procurar saber quem nós somos, porque a gente vive num mundo no século XXI, as igrejas elas estão muito sem identidade. É uma copiando a outra, é uma pegando uma coisa da outra, e não tem essa identidade firmada. Nós, como assembleanos, somos uma igreja histórica, assim como os batistas também. Né? Então, cada um tem a sua história, cada um tem a sua essência e aquilo pela qual elas foram chamadas, né? Aquilo pela qual elas se destacam, e sem dúvidas, com a questão não é reavivamento, não sei se essa palavra existe, reavivamento existe? A partir do século XX que teve, né, e a chegada dos fundadores aqui no Brasil e aquele movimento todo que teve, muito interessante. Eu estava assistindo, né, o podcast do Douglas, do Jesus Pop, e é muito interessante você ver a visão dos batistas com relação a isso. A Ana Paula Valadão está falando justamente sobre essa questão, sobre como foi essa questão dos batistas, que antes muitos não eram renovados, né? A gente fala batista não renovado, batista renovado, e como foi no século XX essa questão da chegada do Espírito ou reavivamento. Essa ideia a gente fala de carismática, né? Isso, exatamente. Então a gente tem isso na Assembleia, a gente passou por essa transformação, na verdade a gente é fundado já tendo esse pentecostalismo, e os batistas passam também por essa transformação. Então, assim, é importante que nós tenhamos a nossa identidade bem definida. Vale salientar uma coisa, que nós somos continuistas, né? A igreja Assembleia de Deus é continuista. Nós acreditamos na continuidade dos dons. Sim. Não acreditamos que os dons foram cessados ou que não existe mais. Diferente dos presbiterianos. Alguns realmente, tem algumas denominações que não acreditam nisso. Então, assim, claro que o fundamento maior, obviamente, é acreditar em Cristo Jesus, é o mais importante. Isso não nos divide, né? Não nos separa, mas sim são divergências de opiniões, né? Então, cabe você entender. Então, assim, nós, como na Assembleia de Deus, crescendo na Assembleia de Deus, nós temos a ideia do continuismo muito bem fundamentada na gente, porque nós tivemos moveres assim. Então, enfim, é muito pessoal também, mas eu não estou aqui para entrar em polêmicas. Mas a questão a identidade da Assembleia de Deus é essa. É continuista, é uma igreja pentecostal, acreditamos na veracidade dos dons, acreditamos nessa capacidade, na ação do Espírito Santo ainda no seio da igreja hoje, e é isso que nos mantém, né? Exatamente. E essa é a identidade da Assembleia de Deus. Essa revista, ela trouxe essa ideia, né, de mostrar a nossa identidade e entender, que é o que eu disse mais no início, que o batismo no Espírito Santo não é o fim das coisas, não para no batismo, mas o batismo no Espírito Santo, ele nos reveste para fazer o quê? Missões, para pregar o evangelho. Então não é só falar em línguas e achar que o fim é isso, é falar em línguas e ter os dons, mas não, é ser revestido de fato, né, é receber essa capacitação do Espírito para pregar o evangelho. Porque, no final das contas, sendo batista, sendo assembleano, sendo presbiteriano, a nossa ideia como igreja, a nossa missão como igreja, que também é um pouquinho da lição de hoje, a nossa missão como igreja é pregar o evangelho. Não importa o meio que isso vai acontecer, mas o evangelho ele tem que ser pregado. E a partir dessa questão desse movimento pentecostalista, que a chama missionária ela vai se reacendendo, né? Então, a igreja ela nasce justamente com esse propósito de testemunhar Cristo em todas as nações. Essa foi um pouquinho da lição 5. Show de bola. A lição 6 foi tratando um pouquinho mais da vocação missionária da igreja neotestamentária. E aqui ele faz uma divisão. Vou tentar passar um plano de fundo rápido também. Ele vai falar no tópico 1 um pouquinho da igreja ali fundada em Jerusalém, na descida do Espírito Santo. Né? Então, nós temos ali em Atos 2 o fundamento da igreja, ali como começa, né? Iniciado ali pelos discípulos e tudo mais.
E aí ele começa falando em relação a isso, a igreja de Jerusalém. Depois ele vai falando da igreja em Antioquia, aí já entra Paulo na história, né, onde foi convertido, né, o evangelho. A gente tem um pouquinho da menção ali de Paulo em Atos, né, e, se eu não me engano, não vou saber exatamente o capítulo, mas ali ainda no livro de Atos ele vai narrando algumas das viagens missionárias de Paulo, que foram 3 no total. Então essa igreja aqui em Antioquia foi uma das primeiras igrejas onde recebeu, né, esse fio, né, dessa ideia das missões, né? Então foi muito importante. Essas 3 viagens missionárias de Paulo foi muito importante para a igreja, para o crescimento da igreja, né? E importante, algo que eu gosto aqui dessa passagem aqui, quando ele termina essas 3 viagens missionárias, na verdade, no final da primeira viagem missionária, eles voltam para Antioquia. E aí tem aquela questão dos judeus, né, que descem 2 homens da Judéia e vão pregando em relação à ideia de que era necessário circuncidar. E aí você vê que Paulo leva isso para o concílio, vai levando para Pedro, e ali eles decidem, no concílio, numa assembleia, entender que a circuncisão não era mais externa, mas era interna. Ou seja, cada um que recebeu da mensagem, agora a circuncisão é no coração. Não era mais no exterior da carne, mas era no interior, era no coração. Então isso aqui é um pouco do que a igreja passou. Então a igreja em Jerusalém foi estipulada ali depois de Atos, na descida do Espírito Santo, em Atos 2, na verdade, e depois posteriormente também aos gentios, que foi um pouco das viagens missionárias de Paulo, né, começando ali primeiro Pedro pregando para Cornélio e depois gentios recebendo o evangelho ali. Pois bem, depois a gente continua falando, ele vai falar um pouquinho de Paulo e a missão, e aí ele continua trazendo essa ideia das viagens missionárias de Paulo, e eu queria trazer uma pequena, em breve ponto aqui, o quanto é importante, né, a gente entender que missões é muito importante. Paulo entendia isso, Paulo entendeu que foi comissionado para isso, que viveu para isso, e assim como o próprio Jesus disse, né, que assim como ele perseguia, ele haveria de ser perseguido também pelo nome do Senhor. E assim ele vai para suas viagens missionárias, e Paulo era um homem destemido, inteligente, capaz, e você vai ver também que um pouquinho no final, que eu vou comentar, que Paulo ele não vai simplesmente do nada. Há uma capacitação para isso, há um tempo de preparo para que Jesus te molde, para te capacite, para que você seja essa flecha, né, nas mãos do Senhor. Então é muito importante isso, para que você não seja uma flecha mal apontada e que erre o alvo a todo momento. Não, principalmente nós temos que ser uma flecha que vai em direção ao alvo. Paulo entendeu isso e entendeu que missões era o ponto mais importante, porque tinha a ver com a expansão do reino. Então, quando Jesus ele vem com a ideia, né, de que era trazido aos judeus, mas os judeus, o seu povo rejeitou, né? Tem um pouquinho dessa lição aí, né, dos adultos, que falava sobre o Jesus rejeitado. E eu queria ter falado um pouquinho sobre isso, mas foi a semana que foi a BF lá na igreja. E não deu para comentar muito. Não deu para comentar muito, mas só trazendo um plano de fundo. O Deus que foi rejeitado pelo seu povo, pela sua nação, pelos seus familiares, não nos rejeitou. Então é por isso que nós estamos aqui gravando esse vídeo hoje, porque Deus não nos rejeita. E é um pouco da lição que nós vamos comentar hoje na 7. Mas como eu estou falando da 6 ainda, vamos lá. Paulo entendeu isso. As viagens missionárias é muito importante, assim que nós viemos a entender também que assim que tem pessoas que ainda precisam receber desse evangelho, tem pessoas que ainda não ouviram sobre Jesus, e quem tem a capacidade de fazer é eu e você. Talvez tem pessoas que vão ser vocacionadas para ir para outro país, amém. Só que tem pessoas que estão ao seu lado que também não ouviu. Às vezes um amigo seu passou ali e nunca ouviu sobre Jesus, e você é o papel fundamental de trazer as missões a ele. Então entenda essa capacitação que Deus está te dando. E no final, ele vai falando um pouquinho de como é importante a gente entrar nisso, né? Nessa ideia das missões. Aí ele fala aqui que Paulo, aqui, Paulo tem, aí ele fala aqui no final, cabe a cada um de nós ser o chamado para o qual Deus nos chamou e pregar Jesus Cristo e a manifestação do reino de Deus a toda a criatura. E aqui Paulo entendeu, na verdade, você vai ver que ele não simplesmente foi do nada, mas Deus o capacitou. Antes teve um tempo de preparo. Às vezes as pessoas acham que é do nada. Às vezes as pessoas acham que simplesmente tem que fazer e tudo mais. Não. Há um tempo de capacitação, há um tempo de preparo. Ele foi ali instruído por Gamaliel, foi sendo instruído, capacitado para que depois começasse as suas viagens missionárias. Então, que nós viemos a ser assim também, comprometidos com as coisas de Deus e entendendo que nada é feito do nada. Existe um preparo. Que Deus primeiro te capacite, te molde, assim como uma ferramenta onde é preciso às vezes, esquentar ali, ser moldada, para que depois ela fique afiada e vá de encontro aos corações que merecem não, na verdade nenhum merece, mas que precisam ser alcançados, que no caso
é toda a nação, porque Deus não faz acepção de pessoas e nós não devemos fazer também. Só que para que você alcance esses corações, você precisa ser uma ferramenta bem apontada, uma flecha bem como é que fala assim? Afiada, para que alcance as pessoas. Amém? Um ponto muito interessante também ainda dessa lição, na lição 6, foi é exatamente o último tópico, na 3.2, falando que o livro de Atos é um livro sem conclusão, né? Justamente porque, acho que tá aí no tópico, né? O personagem principal não é Paulo, não é Pedro, não é nenhuma dessas pessoas, mas sim o Espírito Santo. Então fica como se fosse um livro inacabado, mas não é inacabado, mas sim mostra que a ação do Espírito Santo não estava restrita ali o livro de Atos, ali aqueles anos ali após a fundação da igreja, mas sim que o Espírito Santo ainda iria agir por muitos e muitos anos. Não é à toa que chegou até nossos dias, né? E vai chegar até o dia de Jesus voltar, né? Então, assim, esse tópico eu achei muito interessante falar justamente sobre isso. E isso foi legal que a gente comentou aqui no início, né? A ideia da gente acreditar, a Assembleia de Deus, ela acredita na continuidade dos dons. Então você vê que o livro de Atos ele termina sem conclusão, populando de novo, justamente para isso, para que você entenda que você ainda é parte da missão, você é parte dessa continuidade dos dons. O Espírito Santo ele continua habitando, na verdade agora ele habita em você, né? O outro Consolador nos foi dado, assim como Jesus havia falado. Então esse Espírito Santo está em você. Poliana falou muito bem pontuado, que esse é um revestimento. A gente entende a regeneração, a ideia da conversão, quando você entende que você precisa viver por aquilo, que algo te transformou e que você tem que mudar de vida. Então essa é a regeneração. Eu não vivo mais pelo velho homem, eu sou o novo. Eu não vivo mais pela velha mulher, agora eu sou a nova mulher. Ou seja, é algo novo, é regeneração. Agora o batismo do Espírito Santo é o revestimento, é a capacitação para isso. E a gente tem muitas, né? A gente trouxe aí nessas outras revistas, a gente comentou dos adultos também, falava um pouquinho sobre isso. Saúde. Desculpa, galera. Falava um pouquinho sobre isso. Ou seja, é o dunamis, é o poder. Eu nunca vou esquecer disso. É o pastor pregando aí, trazendo nos vídeos dele a exousia, né? Que é a autoridade, e o dunamis, que é o poder. E os dois andam lado a lado. É isso que a igreja recebeu ali em Atos 2, que foi o poder e a autoridade do Espírito Santo. E é algo que, como nós, como continuistas pentecostais, continuamos. E ainda sobre essa questão, ainda sobre o podcast da Ana Paula Padrão, não sei se você reparou uma parte, porque o marido da Ana Paula, o Gustavo Bessa, ele é presbiteriano. E aí acontece uma situação na vida dele, onde ele é chamado para expulsar um demônio, e ele não consegue expulsar, justamente com seus irmãos ali da presbiteriana, porque justamente faltava autoridade. É uma autoridade que não vem de nós, não é no meu nome, não é no seu nome, mas é no nome de Jesus, né? Então, é muito importante você entender que nós, né, continuistas, devemos ter a presença do Espírito Santo através do batismo para ter autoridade, né? Ser revestido com essa autoridade, com esse poder que é aqui. Para expulsar demônios, para libertar cativos, para curar pessoas. Então é justamente essa questão. Esse podcast é muito interessante, que se quiserem assistir, assistam, porque é uma visão diferente, né, do evangelho, por uma outra ótica, né, de uma batista renovada e de um presbiteriano. É muito legal. Novamente, não é pontuando qual é o lado certo das coisas. A gente não tem isso, né? O que importa é que nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Só que tem coisas que nós acreditamos, né, que são de um lado e outros do outro. Mas a questão não é que não deve nos dividir. Assim como a religião não tem que te dividir das pessoas do mundo, como muitos acreditam que a religião separa a gente, não. A religião nos liga a Deus e nos liga ao nosso próximo também. Então, saiba sentar com alguém que é sensacionalista ou você sendo continuista e saiba conversar, entender os pontos dele, porque você vai ter algo a aprender com ele e ele vai ter algo a aprender com você. Então é isso. O livro de Atos termina sem conclusão porque nós estamos dando continuidade a essa ação do Espírito Santo. Esse é o lição 6. Eu tive uma breve impressão que eu acho que embolei o que eu vou comentar agora, mas fica aí, fica o ensinamento, a gente vai pincelar ainda mais agora na 7 aí. Lição 7, missões transculturais. Eu achei muito legal essa lição, principalmente meu top. Eu sabia que você ia gostar, né? Ainda bem que tu conhece. Então. E eu ainda vou citar muito podcast com a Ana Paula, tá? Mas vamos lá. É isso aí. Então vamos lá. Missões transculturais. Tem de referência, tá lá em Jonas. Não é muito apagadinho. Jonas 3, no 1 ao 10. Versículo do dia. Primeiro versículo do dia, né? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido.
Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Atos 17, 23. O amor de Deus, verdade aplicada. O amor de Deus é o que nos impulsiona a realizar a obra missionária na evangelização das nações. No momento de oração que nós fazemos no final, oremos para que Deus nos levante como missionários aos povos não alcançados. Os objetivos da lição são 3. O primeiro é explicar que devemos pregar além da cultura. O segundo é apresentar os desafios transculturais. E o terceiro é mostrar como quebrar as barreiras missionárias. Introdução. As missões transculturais se apresentam para a igreja atual como um grande desafio e cabe a nós orarmos para que Deus derrube os obstáculos, mas também nos colocamos como o profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8. Ponto-chave: a missão aos povos não alcançados é denominada de missões transculturais. Amém? Demos início aí a essa lição. Falando sobre, passamos aqui um plano de fundo da quinta, para você estar chegando agora. Passamos o plano de fundo da quinta, da lição 5 a gente não deu aqui, nem a da 6, e agora entramos na 7. Amém? Vamos lá. Voltamos. Vamos lá. Essa lição ela é muito importante. Eu achei muito, assim, fundamental, porque justamente a gente vai entrar agora na área da antropologia, né? O estudo dos povos. Missionário precisa estudar antropologia. Mais uma vez, a Ana Paula, ela falou que ela passou, eles têm essa veia. Eu gosto disso. Não pode? Não, acho que você caiu. Tô fazendo assim a cadeira, ele tá achando ruim, mas é porque me ajuda a concentrar. A Ana Paula Valadão, no seu vídeo, ela fala que muitos missionários ali que são enviados, muitos missionários, ela mesma passou por diversos cursos ali, o marido dela, né, de antropologia, porque fazer missões é, de fato, se deparar com culturas que são diferentes da nossa. Então, missão transcultural é levar o evangelho a pessoas de outras culturas, outra língua, costume, né, práticas diferentes. Então, a missão transcultural é justamente isso. Não é um tipo de missão. Agora é tudo. Agora sou eu. Não é uma missão, não é a missão que a gente faz aqui corriqueiramente, que é entregar um panfleto, que é fazer o evangelismo. É uma missão, de fato, que não quer dizer que é melhor ou pior, né? Não tem esse grau. O missionário que prega lá na China, é tão importante quanto o que prega aqui na esquina de Campo Grande, a esquina do Mendanha, né? Que é mais especialmente onde a gente está. Então, todos são igualmente importantes, mas são coisas diferentes, né? O desafio que um missionário tem lá na China é diferente de um desafio que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Então, existe uma preparação, uma capacitação diferente para quem faz esse tipo de missão, até porque existe também uma adaptação àquele lugar onde a pessoa está, um preparo de fato para desempenhar aquilo que Deus colocou na mão desses missionários. Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai entender melhor, né, esse ponto da missão transcultural e principalmente o que é cultura, tá? Vamos lá, eu vou ler aqui com vocês e logo em seguida eu explico. Tópico 1. Pregando além da cultura. A cultura de um povo é um dos desafios para a pregação do evangelho aos povos, né? Continuando. A cultura de um povo é um dos desafios para a pregação do evangelho aos povos não alcançados. Ela é inerente a um povo-nação e a sua compreensão é crucial para o sucesso da obra missionária. Então, aqui o autor já aponta que a cultura é um dos principais desafios da igreja com relação à pregação do evangelho. É a primeira barreira que a pessoa encontra ao pregar o evangelho. Eu diria que talvez seja a segunda barreira. Porque quando você vai pregar em outro lugar, a primeira barreira talvez seja o idioma. Né? Você vai estar ali de frente com uma língua diferente, com significados diferentes, com uma percepção diferente, e logo depois você vai ser imerso a uma outra cultura. Então, é um dos desafios, de fato, para a igreja. Então, 1.1, o que é cultura? É uma coisa que a gente aprende na faculdade, e eu acho muito interessante que veio aqui na revista. A cultura de um povo é definida basicamente por um conjunto de crenças, manifestações artísticas, tradições, ensinamentos, línguas e costumes transmitidos no interior de uma sociedade. Vale lembrar que dentro de uma mesma nação pode existir culturas diferentes. O nosso Brasil, quer dizer, o Brasil, que também é nosso, né? Deixa de ser nosso Brasil, ele é de tamanho continental. Então, dentro de uma mesma nação, existem diversas culturas. A cultura que nós temos aqui no Rio de Janeiro é completamente diferente da cultura das pessoas
do interior, né? Seja de Minas ou seja do Nordeste. Culturas regionais, né? Regionais. Nosso país ele é tão grande que tem diversas culturas regionais. Então, aqui do Sudeste, a gente tem um tipo de cultura. A gente tem um certo tipo de música. A gente tem um certo tipo de linguagem. Existem os sotaques, que é muito interessante. Isso que eu ia falar, acho que o sotaque é o que mais pega. O sotaque, né? Como que no mesmo país, né? De um lugar para outro. Dependendo de um estado, você que tá aí assistindo a gente, se for de São Paulo, você vai achar nosso sotaque diferente aqui do Rio. Da mesma forma, se você for aí de Minas, vai achar diferente o nosso sotaque, porque dentro de um mesmo país você pode ter essas diferenças. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem estados nos Estados Unidos que eles falam como se fosse mineiro, né? A gente fala que o Texas, eles têm essa característica, eles falam como os mineiros. Já a galera lá para New York, Las Vegas, elas têm um outro sotaque. E até mesmo falando o mesmo idioma, né? eu faço exatamente isso. E você pode falar o mesmo idioma, mas ter culturas diferentes, como o inglês britânico, né? E o inglês americano. É completamente diferente, assim como o português. O nosso português daqui é diferente do português de Portugal, né? Tem essa rixa entre os portugueses. Também é diferente do português de Angola, de Moçambique. Então, assim, a linguagem ela é muito multifacetada e ela é muito diversa. Então, a cultura, o que a gente aprende aqui nesse início? Que a cultura de um povo ela é definida por esses conjuntos de coisas e que, dentro de uma mesma nação, podem existir culturas diferentes. Então, a forma como eu prego o evangelho no Rio de Janeiro pode não ser a mesma forma que é pregado o evangelho no interior de Minas. A forma como eu prego o evangelho em São Paulo pode não ser a mesma que a pessoa prega lá no Rio Grande do Sul. São coisas diferentes. É determinada a partir da cultura local. Outros afirmam que é tudo que o homem produz ou transforma que não é a natureza. Vou explicar um pouquinho sobre isso, para não ser complexo de entender. A cultura só tem sentido devido à religião. Desta forma, a religião se adapta à cultura, mas ao mesmo tempo dá sentido a ela. Podemos observar elementos culturais entre os povos antigos, por exemplo, os egípcios, né, que não comiam pão com os hebreus. Aqui o autor ele jogou várias coisas que eu vou desmembrar aqui com vocês. Primeiro ponto, entender cultura. Explique o que é cultura para o seu aluno. Então, cultura é um conjunto de crenças, valores e regras. E as pessoas também acreditam que cultura é tudo o que o ser humano produz e transforma. Tudo que não é natural da natureza e o homem se apodera e transforma é considerado uma cultura. Então, tem essas duas interpretações. Tem essa interpretação que é um conjunto de coisas e também tem essa interpretação de que cultura é algo que o homem cria, produz e transforma. Segunda questão é o ponto de contato entre a cultura e a religião. Algumas pessoas acreditam que a religião ela se adapta à cultura e ao mesmo tempo, né, aqui no finalzinho, a religião se adapta à cultura, mas ao mesmo tempo dá sentido à mesma. Então as duas coisas elas andam juntos. Mas é importante a gente entender que cada povo expressa sua fé de diferentes formas, né, de formas diferentes. Então eu disse que a forma como eu adoro aqui no Rio de Janeiro pode ser diferente da forma como alguém adora lá na China. Veja, é a mesma religião, é o cristianismo, é o mesmo evangelho, mas a partir de sua cultura, a pessoa ela vai expressar isso de uma forma diferente. Então, como eu disse, a forma como a gente adora, a forma como a nossa igreja é composta aqui no Rio de Janeiro, ela é diferente como uma igreja na África, né? Ano retrasado, meu pai esteve em África, né? E vivenciou uma experiência, que tem vídeo aqui no canal, se você quiser ver como é uma igreja em África, né? Ter essa experiência de assistir um culto, tem aqui no nosso canal, o canal Boa Semente tem essa experiência. Você vai ver que o culto lá é diferente. Você vai falar, é um Deus diferente? Não, é o mesmo Deus, mas que se expressa, que se revela de forma diferente. E que não é que uma adoração diferente, mas não é que a palavra, eu perdi a palavra. Não é. Me perdi. Não é que seja outro Deus, é o mesmo Deus, só que se expressando ali de uma forma diferente, a partir da sua cultura, da cultura do povo que está ali, entende? Uma coisa que, pra você ver, seu pai com anos de igreja, né, e tudo mais, anos de pastor, e ele chegou lá e pra ele foi muito diferente. Sim. Então, assim, é muito interessante como realmente Deus é adorado de forma diferente. O mesmo Deus, o único Deus, só que vai tudo de elementos culturais. Por exemplo, uma coisa que eu observava nos vídeos lá em África,
era que o culto era muito dançado. Sim. Então, assim, a adoração deles, assim, o louvor, Era a com o adoração corpo, né? era bem com o corpo, assim, algo que a gente não tem tanto. Sim. Por mais que a gente tenha igrejas pentecostais e tudo mais, igreja aí da Reverbé, mas só que, tipo assim, você não tem adoração na hora dos hinos, assim, todo mundo dançando. Eu achei isso incrível. Sim. É elemento cultural. Sim, elemento cultural. Não é que a gente tem que, como igreja, tem que parar de demonizar aquilo que não é o que você conhece. Ah, não é o que eu conheço, não é demônio. Não, é cultura. É um conjunto de crenças, é um conjunto de costume, é um conjunto de tradição e que Deus, ainda assim, ele se manifesta nesses lugares, né? Senão a gente acaba fazendo essa exclusão. E se Deus não exclui esses povos, por que nós fazemos isso? Né? Por que nós, quando chegamos para pregar o evangelho, nós não, porque nós não fazemos esse tipo de missões, mas os missionários em si. Você vai ver que nessa lição a gente vai ver que existem formas específicas para fazer missões nesses lugares. Existe um método, existe uma ferramenta, existe uma capacitação do Espírito para estar nestes lugares. Então, o Deus, ele é o mesmo, mas ele se manifesta de formas diferentes. Então, o tópico 1.1 está falando um pouquinho sobre isso, o que é cultura, saber um pouquinho. O que é cultura, né? O que o homem tem a ver com isso. E também no finalzinho fala uma questão da Bíblia, né? Como que a Bíblia ela conta essa questão da cultura? A Bíblia, quando ela trata de diversos povos, né? O 1.2 vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o exemplo usado aqui no tópico 1.1 é o exemplo dos egípcios, né? Os hebreus, por diversas vezes, não só os hebreus, mas o povo ali, hebreu, judeu, depois dessa transformação, ele está sempre tendo contato com os egípcios, né? E os egípcios, eles são, pelo menos dessa época, a gente sabe que hoje em dia se perdeu muito dessa cultura, mas dessa época era algo muito forte. Eles tinham ali práticas diferentes, costumes diferentes, e que a religião ali também, ela estava sempre muito presente. Então, o ponto 1 está falando um pouquinho sobre isso. Tópico 1.2. Missões transculturais na Bíblia. Ixi, saiu aqui. Abre, por favor. Enquanto eu boto o slide. Missões transculturais na Bíblia. Agora a gente vai ver 2 exemplos de missões transculturais na Bíblia. Se você está assistindo aí com a gente, não deu oi, dá um oizinho aí, pessoal. Hoje ninguém botou. Bota aí o seu nome, a sua igreja. É importante ter vocês por perto, tá? Vamos lá, 1.2 diz assim: missões transculturais são os esforços missionários de pregar o evangelho em culturas diferentes, distintas e diferentes. Quando o apóstolo Paulo pregou no Areópago, em Atenas, é que existe diversos... A gente falou sobre isso na revista de Paulo, lembra? Que existia diversos... Deixa eu botar ali. Diversos ambientes onde essas reuniões aconteciam. Então, tinha um teatro, tinha um anfiteatro, tinha o sinédrio e tinha esse aerópago, né? É um tipo de estrutura ali. Então, quando o Paulo pregou no Areópago, em Atenas, fez menção ao evento cultural distinto dos gregos, o altar do Deus desconhecido. O apóstolo utiliza de uma história e cultura comum dos gregos para pregar o evangelho àqueles homens. Outro exemplo é Jonas em Nínive, que vai a uma outra nação com uma cultura diferente e prega o arrependimento. Esse tópico ele é muito importante, porque vai mostrar que o evangelho não é que ele vai se adaptar para quem ele está sendo pregado, mas ele vai tentar buscar ali uma aproximação para que justamente a pessoa entenda o que está sendo falado. Então, no exemplo aqui de Paulo, quando Paulo prega em Atenas, que é um ambiente grego, né, que é um ambiente completamente cercado de ídolos, cercado de idolatria, cercado por essa questão pagã, ele precisa utilizar esse discurso para que as pessoas entendam nesse momento que não existe outro Deus além do Deus vivo, do nosso Deus que a gente acredita. Então, Paulo está ali imerso no contexto de uma cultura, que Paulo ele até tinha um certo conhecimento, né, por ter essa dupla cidadania, mas era um contexto diferente. Né? Então, ele se utiliza desse ambiente para pregar e trazer o evangelho a partir disso. Jonas em Nínive, que aí agora é um exemplo, né, do Antigo Testamento, ele vai pegar em um ambiente completamente ali, contrário às práticas cristãs, né? Cristã, no caso, não, ainda não, né? Cristão novo. Mas contrário àquilo que Deus, né, estabelece. E ainda assim, Deus prova o seu amor trazendo missões, usando de missões para pregar a esses povos. É o que a gente falou lá na primeira lição. Deus, ele escolhe Israel para ser um povo modelo. Não porque ele achava os outros povos pior ou que não quisesse salvá-los. Sim, Deus queria salvá-los. Tanto que nessas passagens ele prova o seu amor trazendo missões.
Então, missões é tão antigo quanto Gênesis, é tão antigo quanto o início de tudo. Ele estava presente em tudo, o amor de Deus pela sua criatura, independente da sua nação, independente da sua raça, né? Independente de onde ele nasceu. O Deus, né? Deus, ele prova o seu amor quando ele envia os missionários. Então, muitas vezes a gente não vê Jonas como missionário, porque missões é algo que pra gente é muito novo, né, o termo missões, mas Jonas estava ali como um missionário, de fato. Dificilmente a gente vê as pessoas referindo a ele como um missionário, mas ele foi, de fato, um missionário, pregando a pessoas que não conheciam ou conheciam a Deus, falando sobre esse amor e falando sobre o quanto Deus queria os salvar, e falando sobretudo sobre a questão do pecado e o arrependimento. Então, 1.2 está falando um pouquinho sobre isso. Como que missões também depende de que você se adapte, que você tenha estratégia. O que de fato que Paulo usou aqui no Aerópago foi uma estratégia de pregar ali o evangelho de acordo com o que as pessoas já conheciam. É isso aí, muito bom. Uma coisa interessante é que Deus, ele sempre quis a todos, né? Ele sempre quis a humanidade. Então, isso é interessante. Ele envia Jonas. Na verdade, geralmente, para ser missionário, você recebe uma direção de Deus e tudo mais. Muito importante. Só que, na verdade, Deus, ele usa Jonas para ser um missionário. Assim, não foi nem por livre e espontânea vontade naquele momento de Jonas. Foi o próprio Deus falando que, ó, eu quero também trazer minha mensagem àquele povo dali. Ah, o povo é rebelde, é mau. Vocês também são maus. Eu quero também me apresentar a eles. Então, Jonas vai, né? E você vê que realmente ele acontece, tudo mais, Deus perdoa o povo. Enfim, Deus, ele sempre é um Deus que nunca fez acepção de pessoas e que se fez conhecido e quer se fazer conhecido por todos. Amém, muito bom. E, novamente, o quanto é importante você conhecer a cultura de um local. Se Deus está te comissionando aí para um local, para um país específico, Deus já tem colocado isso no seu coração, porque geralmente não são coisas que vêm do nada. Pode acontecer que sim, amém, pode acontecer, mas geralmente é uma inclinação que você tem a um certo país, a uma certa localidade, que Deus já vai te falando aí. Uma vez eu estava conversando com uma passagem minha, e ela falou que Deus comissionava muito ela a ir para a Itália. Então, tipo assim, era muito certo para ela isso, ela teve visões e tudo mais. Então, assim, Deus, ele trata com cada um de uma forma específica, né? Então, se Deus já até te manda num país, te mostrar num país, algo que queima no seu coração, é porque Deus talvez já esteja te direcionando para isso, cabe você orar e se capacitar. Se Deus já estava te mostrando um país específico, passe a conhecer a cultura daquele país. Não espere chegar lá para ser uma surpresa, não. Se Deus já está te comissionando para isso, faça a sua parte. Deus faz o impossível, te mandando para lá, e você faz o possível conhecendo aquilo que está ao seu alcance. Até porque, foi como a gente disse, a cultura é uma das maiores barreiras. Se você vai para um lugar que você não se propõe a entender a cultura, você não se propõe a conhecer aquele lugar, vai ser estabelecida uma barreira. A pessoa que está lá, ela não vai querer te ouvir, ela não vai querer, né, ter essa aproximação, porque você não teve a empatia de entender aquela pessoa, entender aquela cultura. Então, isso é muito importante. A gente fala muito sobre isso quando a gente trata com os povos originários, né? Com os povos indígenas. Eles têm ali a sua cultura, eles têm ali a sua forma de ver a vida, que é completamente diferente da forma que a gente acredita, que a gente vive, né? Não que a gente acredite em si, mas que a gente viva. Eles têm um tempo diferente, eles têm um pensamento diferente. Então, se você chega, como os colonizadores eles chegaram, impondo, né, a sua religião, fazendo com que aquilo seja imposto, você estabelece uma separação. A pessoa, ela já fecha o coração para aquilo que você está trazendo. Verdade, verdade. Amém, muito bom. Então vamos lá, tópico 2. Rapidinho. A ovelha amarela, que é a Raquel Faustino, tá aqui na live com a gente, tá? Então, a parte do Senhor. Rapaz, É muito bom ter você por aqui. Voltando lá, Raquel, tá sempre com a gente. Deus te abençoe. Tópico 2, os desafios transculturais. Jesus nos deu uma missão, anunciar o evangelho a toda criatura, está em Marcos 16. E esta ordem, apesar de simples, é extremamente desafiadora. Mas é o Senhor que chama, capacita e envia seus missionários. Assim como foi com Jonas. A janela 10:40. Isso aqui eu achei interessante. Talvez eu não vou conseguir espremer tanto o tópico quanto você fez nas outras. Porque eu acho que não é muito a minha área. Mas eu tenho uma certa noção do que foi passado aqui. Se você quiser, se complementa, por favor. Então, ele não, mas é algo que eu também tenho dificuldade. Então vamos lá. Ele explicou o que é essa janela 10:40. Um dos grandes desafios da missiologia dos tempos atuais é a pregação do evangelho às nações dentro da janela 10:40. A janela 10:40 é uma região do globo terrestre, latitude e longitude, onde contém a maior concentração de população não alcançada, os 2/3 da população mundial, nas quais estas regiões de oposição ao cristianismo. 71% do total de muçulmanos, 98% dos hindus, 68% dos budistas, dentre outras religiões. Esses países
que se localizam entre as latitudes 10 e 40, por isso 10 e 40, ao norte da África, leste da Ásia, são considerados o berço das mais antigas civilizações do mundo. Então aqui, basicamente, o que o tópico está trazendo é um dado, né, a respeito dessa janela 1040, que são os países onde talvez o cristianismo não chegou ainda com tanta capacidade, né? Então, assim, e outras religiões são mais fortes, e né? outras religiões são mais fortes, e isso traz uma certa, né, se a gente fosse botar em porcentagens, o cristianismo está saindo um pouco atrás. Não atrás, né, no sentido de que é passado, algo do tipo, mas no sentido de que mais pessoas precisam ser alcançadas. A minha visão sobre esse tópico aqui, não sendo tão conhecedor desses dados e dessa área específica, a minha noção, pelo menos desse tópico aqui lendo, é o quanto nós ainda temos a alcançar as pessoas, sabe? Ainda existem famílias para serem alcançadas, ainda existem vidas para serem transformadas, pessoas para serem oradas, pessoas para serem curadas, né? Pessoas que ainda precisam ver o mover de Deus, e isso vai acontecer através de nós. Como eu falei, né? Tem muitos que são comissionados para países diferentes e tudo mais, outros são para sua região local, alguns são pastores itinerantes, outros são pastores locais, todos têm os seus deméritos, né? Deus capacitou a cada um de forma diferente, só que é muito importante, seus méritos. Então, assim, cada um foi comissionado para uma coisa importante. Assim como Deus comissionou Paulo para ser um missionário também, para ser alguém que iria pregar aos gentios e ser esse grande homem que tem tantos ensinamentos ali, a gente pega após Atos ali, boa parte das epístolas paulinas é justamente ele narrando e descrevendo ali o que ele viveu. Então você vê que é muito composto por missões, né? A igreja de Roma, a igreja de Filipos, de Colossos, tudo foram igrejas ali compostas por onde Paulo passou e onde eles estipularam as igrejas. Então isso, né? Isso me traz no meu coração essa ideia de que a gente ainda tem pessoas para alcançar. Tem povos, no caso dessa janela das 40, existem nações, países em que pessoas ainda precisam ouvir, precisam conhecer. E a palavra é muito incisiva em dizer, lá em Mateus 24, que o evangelho seria pregado em todo o mundo e após isso viria o fim. Eu não sei qual é a interpretação de muitas pessoas sobre esse versículo, mas o meu entendimento é que o evangelho vai ser capaz de alcançar as pessoas, mesmo em locais distintos do mundo. Só que o evangelho só vai ser capaz de alcançar se a gente abrir nossa boca. Nós entendemos que Cristo morreu há mais de 2000 anos, foi crucificado, 3 dias depois o homem ressuscita, está à destra de Deus, aguardando a sua vinda, e ele deixou um outro Consolador, que é o Espírito Santo em nós, para continuar esse mover, a continuidade dos dons, é o que nós acreditamos, e esse Espírito Santo é o que nos capacita, que nos dá poder e autoridade a ir a essas nações e pregar esse evangelho. Então, a minha noção e a minha oração, né, para esse tópico é que pessoas ainda precisam ser alcançadas. Tem países onde majoritariamente tem ali muçulmanos, hindus, budistas, e que muitos ainda não tiveram a oportunidade de ouvir de Cristo, que é de fato o verdadeiro caminho, o pão da vida, a água do qual ele fala para a mulher samaritana que se ela bebesse da água que ele tinha, ela jamais teria sede. Ou seja, se nós temos essas outras, através, né, dessas religiões e dessas culturas de outros países, pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, é porque ainda não provaram dessa água, ainda não beberam dessa água. Então você tem essa água para alimentar essas pessoas, você tem essa água para suprir a vida dessas pessoas, você tem um alimento, de Jesus também se anuncia como o pão do céu, ou seja, alguém que se você também comer, você nunca mais vai ter fome. As pessoas precisam conhecer desse Deus. E se você conhece, Deus te dá uma responsabilidade ainda mais para comunicar esse evangelho a outras pessoas. Então é isso. Algo talvez um pouco superficial sobre esse tópico, né? Porque eu não tenho tanta capacidade para me aprofundar, mas é o quanto as pessoas ainda precisam conhecer desse evangelho. E esse evangelho está no seu coração, está nas suas bocas, no seu pensamento, no seu coração, na sua mente, né? O mais importante. Então, que você entenda que você faz parte dessa missão. O livro de Atos não tem um final, porque nós estamos dando continuidade a isso. Então, ou seja, é os Atos dos Apóstolos, é aquilo que eles fizeram após a subida de Jesus aos céus. E é o que nós ainda estamos tentando fazer nesse mundo corrompido e que tem tantas coisas ruins para oferecer às pessoas. Mas nós temos a palavra de vida eterna. Amém. Algo comentar? Não. Os dois, ele fala sobre níveis de perseguição. Aí ele vai continuando trazendo essa ideia desses países, de que além de que pouquíssimas pessoas ainda conhecem desse evangelho nesses países,
falam que os próprios missionários que vão para esses países são perseguidos. Ele fala aqui, ó, os países contidos na Janela dos 40 são extremamente hostis à mensagem do Evangelho. E o nível de opressão e perseguição aos missionários é altíssimo. Olha que interessante, né? Se eles são contrários, muitas das vezes, à mensagem do cristianismo, você vê que a mensagem do cristianismo precisa chegar como algo muito, muito incisivo. Por exemplo, não incisivo no sentido violento, mas no sentido de amoroso. Ou seja, nós precisamos trazer a mensagem de amor, porque se eles são hostis para receber, qual a única coisa que pode quebrar qualquer sentimento de ira, qualquer barreira que nós podemos enfrentar é o amor, e a palavra de Deus é amor. Então, que você tenha esse amor também dentro do seu coração para alcançar as pessoas. E aqui é interessante também, ele continua, né? Os cristãos costumam sofrer prisões, violência, tortura, perseguição, influenciada pelos governos e até mesmo a morte. A Coreia do Norte é a nação mais fechada às boas novas. Dos 50 países mais fechados, os 11 primeiros são de extrema perseguição. Infelizmente, somente 8% de toda a força missionária mundial se encontra em ação na janela 1040, ou seja, 8% dos missionários estão aí nessa janela desses países hostis. Que viemos a pedir ao Senhor para enviar mais trabalhadores para a sua seara, e então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Algo interessante. Primeiro, nós viemos a quebrar essas barreiras com o amor. É muito importante. Segundo ponto também, conhecer as culturas, que foi o que a gente comentou aqui, para que você possa trazer o evangelho. Olha o que Paulo faz quando ele está ali em Atenas, né? Por exemplo, ele usa da cultura daquele país, daquela localidade, para trazer o evangelho. Nós viemos a ter essa, não sei se seria boa essa palavra para usar, mas colocando nesse contexto, essa capacidade, não vou usar essa palavra não, que hoje não vai ficar bom não. Mas, por exemplo, essa capacidade realmente de estar ali inserido no local e fazer com que as pessoas consigam compreender a nossa mensagem. A palavra de Deus, nós sabemos que ela está entre nós, dentro de nós, nós temos a capacidade de fazer. Então, olha algo interessante também. Jesus fala para os discípulos que no momento que eles estivessem sendo julgados ali, o Espírito Santo colocaria na boca deles as palavras que eles haveriam de falar. Assim também é para nós, né? Que nós viemos a nos capacitar, fazer o que está ao nosso alcance, mas que você entenda que se você estiver em locais assim, o Espírito Santo falará através de você, comunicará o Evangelho através de você. Então, nós viemos a entender que o Dunamis não é só o poder que nós temos para fazer um avivamento nesse momento da história, ou de uma certa canção, algo do tipo. O Dunamis é o poder transformador também que Deus pode te usar em um momento de dificuldade para falar sobre o Evangelho. Voltando, apenas 8% estão nessa janela 1040 desses missionários. Então, que essas barreiras venham a ser quebradas através do amor, que nós venhamos a conhecer essas culturas também, assim como Paulo conheceu ali de Atenas, para poder pregar o Evangelho, para falar da melhor forma possível. Então, que nós venhamos a conhecer. Passou-se o tempo já onde muitos não eram letrados. Hoje nós temos a capacidade de conhecer, de estudar. Nós temos doutores e pessoas já muito capazes, né, de falar. Então conheça, estude sim, porque o estudo também é para a glória de Deus. Deus está te capacitando hoje. Talvez você é um adolescente aí estudando. Para que eu vou usar isso na minha vida, sendo que Jesus está voltando? Às vezes é através do estudo que Deus está te usando, para que quando você estiver para desempenhar o seu ministério, Ele te coloque no lugar certo, para pregar para as pessoas certas. Então, o preparo vem de você, não é do nada. O conhecimento também não vem do nada. Para que você conheça sobre Deus, você tem que pegar a Bíblia, abrir e folhear. Ou seja, tudo provém também da nossa iniciativa. Então, é isso, né? E que você possa se tornar disponível. No final, ele termina aqui. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Uma oração que eu e você temos que fazer todos os dias para Jesus é falar para ele que nós estamos disponíveis, assim como Isaías, né, falou, acho que no início aqui ele trouxe essa ideia. Não, acho que foi no outro. Mas ele falou basicamente, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, não sei se agora é exatamente Isaías, mas foi em alguma outra parte lá de cima que a gente leu. Já tá muita coisa na minha cabeça. Mas enfim, que você esteja disponível. Os ceifeiros para a seara é você, sou eu, é a Poliana, é cada um de nós, é Isaías, né? Então, cada um de nós somos ceifeiros para a sua seara. Algo importante também, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, você tem capacidade.
Às vezes a mocidade que você está aí, nossa, você está preocupado com quem vai casar, quantos filhos você vai ter, tudo são coisas importantes. Só que entenda também que o momento que você está ali é o momento que você tem que usar para o Senhor, né? Os jovens têm disponibilidade, têm tempo. Hoje eu não tenho mais tempo como eu era quando eu era solteiro. Então, assim, aproveite seu tempo para conhecer o Senhor Jesus, para fazê-lo conhecido também, e use essa capacidade para pregar o evangelho às pessoas. Amém? Amém. Então é isso. Que nós viemos alcançar esses povos e que você se torne disponível, sendo um ceifeiro para a seara do Senhor. É isso. E agora a gente chega no tópico 3, quebrando as barreiras missionárias. E apesar do grande desafio das missões mundiais e transculturais, Deus tem nos dado estratégia para furar o bloqueio de Satanás e alcançar as vidas que estão se perdendo debaixo do engodo do pecado. Então, assim, apesar dessas barreiras que a gente já mencionou aqui, existe da parte de Deus ferramentas para que a gente possa vencer. Uma das ferramentas já faladas, né, pelo Rômulo é o amor. E como esse amor ele vai se manifestar? É o tópico 3.1, que diz sobre missão integral. Eu não vou ler não, porque eu vou trazer aqui um breve resumo sobre o que significa. Então, missão integral é entender que o ser humano não é só espírito e ter a consciência de que nós somos seres tricotômicos. Então, nós temos corpo, nós temos mente, corpo, alma e espírito. Nós somos compostos dessas três coisas. Não somos só espírito, que é o que vai ser salvo, mas também nós temos o corpo, que é necessário que tenha ali uma atenção a essas necessidades. Então, o que é uma missão integral? É uma missão que se preocupa para além do espírito. É uma missão que vai trazer ali ferramentas de aproximação que cuidam da saúde, que cuidam com a questão do esporte. Eita, estourou, né? Estourou. Tá sujo aqui, ó. A caneta estourou, gente. Bem na minha mão aqui, ó. Dá pra te sujar. Tinha visto. Missão integral, ela vai trazer atenção a essas necessidades físicas, essas necessidades práticas do ser humano. Então, ele, quando se aproximar de uma comunidade, ele vai trazer a questão do esporte, vai trazer a questão da alimentação, que a gente sempre fala, quando você for pregar o evangelho, você vai fazer uma ação ali evangelística, você não pode só falar da palavra, você também tem que alimentar o corpo daquela pessoa que está padecendo, que está precisando. Sábado agora, né, nós temos um evento na nossa igreja, que é o Sopão Solidário, né? A gente vai levar uma sopa, a gente vai levar cobertores, agasalhos. Aqui no Rio de Janeiro tem feito muito frio mesmo, a gente sabe que pra gente, dentro de casa, de meia, casaco, cobertor, já tá frio, imagina para quem tá em situação de vulnerabilidade. Então, assim, é papel da igreja. Às vezes a gente quer jogar essa missão pro outro. Não, que o Estado não faz, que o presidente não faz, que o governador não faz. E não faz mesmo, porque não existe dentro deles o amor que é colocado por Deus. Então, nós, e como igreja, nós devemos olhar para essas necessidades. Então, quando uma igreja ela entra numa comunidade e traz esporte como atividade, né, para que aquelas crianças elas vão se afastar ali da questão do tráfico e ver uma possibilidade de vida através do esporte, traz ali a questão da educação. Na nossa igreja nós também temos um trabalho social com relação a reforço escolar. Então, é função da igreja e nós temos que nos colocar como pessoas, como agentes, né, dessa missão de trazer o evangelho. Então, é isso que traz as pessoas, né? A pessoa pode vir, você vai pregar ali, a gente vai dar o sopão, mas a gente vai trazer uma palavra de conforto, a gente vai trazer uma palavra do evangelho, mostrando que Deus, né, se importa com essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Deus se importa tanto que vai nos usar para abençoar essas pessoas. Então, a missão integral é justamente isso. É entender que o ser humano ele é um ser tricotômico e que é função nossa tratar dessas outras áreas do ser humano. Amém. Muito bom, muito bom. É isso aí. Temos a palavra que alimenta o espírito, nós temos que levar também o que alimenta o corpo, né? Sim. Importante. 3.2 fala capacitação da força missionária. Aqui ele vai trazer um exemplo de Paulo, do quanto, na verdade, um pouco do que eu já comentei antes. Eu vou ler para poder dar um plano de fundo aqui. Deus conta com jovens cheios do Espírito Santo para atender ao chamado do campo missionário, a fim de pregar a palavra de salvação aos povos não alcançados. Mas para isso é necessário que estejam preparados e capacitados para enfrentar os desafios e inimigos visíveis e espirituais que se levantarão durante a missão. Muitos acham que o apóstolo Paulo foi ao campo logo após a sua conversão, mas ele relata que a primeira viagem missionária aconteceu 14 anos depois. Está lá em Gálatas 2:1. E estamos falando de Paulo, que era altamente capacitado, falava grego e hebraico. Está lá em Atos 21.
tendo estudado com o mestre Gamaliel. As pessoas cuja chama de missões transculturais ardem em seu ser precisam se aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras, estudar outras culturas e idiomas para, no tempo certo, o Senhor enviar as nações. Olha só, isso aqui fala exatamente aquilo que a gente já comentou em outros tópicos. Ele dá um desfecho aqui, a própria lição falando aquilo que a gente havia comentado. Ou seja, para que você seja enviado às nações, você primeiro precisa conhecer. Nós não temos, eu já falo isso aqui algumas vezes, né? Mas nós não temos, bota aí pra gente de novo. Nós não temos como falar de algo que a gente não conhece. Não tem como você falar de alguém que você não conhece. Então, aprenda uma coisa. Antes de tudo, antes mesmo de você aprender a cultura de outro país que você acredita que Deus vai te enviar para lá, primeiro conheça a palavra de Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não conhecem a palavra de Deus? Né? Quantas pessoas não tiveram ainda a capacidade de ler a Bíblia por completo? Não estou falando que você tem que pegar ali, né? Enfim, cabe a você, né? Você é algo muito íntimo com Deus ou algo do tipo, mas coloque uma meta no seu coração. Vou ler. Olha que interessante, se você ler 3 capítulos durante a semana e nos finais de semana ler 4 capítulos, você consegue ler em um ano inteiro. Então talvez seja uma meta aí para o seu 2026, botar para ler, né? Ler a palavra de Deus. Aí você escolhe se você vai ler de Gênesis, Apocalipse, ou se você vai ler ali começando os evangelhos, cabe a você. O importante é ler. Tem pessoas que ficam estrelando, como eu vou ler, mas no final das contas eu não lê. Então, conheça o Deus do qual você serve, né? Conheça o evangelho do qual você faz parte. Tem pessoas que estão dentro e não conhecem. Então, para que você primeiro, antes de ensinar, seja alguém que sente para aprender. Antes de você sentar para alcançar outras nações, permita que Deus te alcance primeiro, porque você precisa abrir o coração para o evangelho. Então, conheça das Sagradas Escrituras, pesquise sobre as Sagradas Escrituras, não apenas para quando alguém te perguntar, você ter um jargão para falar. Não é sobre isso. É sobre o conhecimento que precisa estar em você, para que quando Deus te enviar as pessoas, você tenha a capacidade de falar sobre ele, de comunicar sobre ele. Então, tem muitas pessoas que querem ser enviadas, mas ainda não estão se preparando. Então, eu volto ao que eu falei no início. Se você é jovem, se você ainda não tem seus afazeres de uma mulher adulta ou de um homem adulto casado, você tem a oportunidade ainda na sua mocidade ali, né? Conheça do Senhor, busque seu tempo conhecendo, se relacionando com Ele, para que você se torne cada vez mais íntimo. E quanto mais íntimo, mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais aplicação na sua vida diária. E quanto mais aplicação, mais as pessoas vão ver o Espírito Santo em você. Então, se capacite para que no momento certo Deus te envie. Paulo entendeu isso. Paulo não foi simplesmente a partir do momento que ele falou, Paulo, por que tu me persegues? Não foi a partir desse momento que ele ficou cego ali, que voltou. Natanael foi lá, né? Natanael? Acho que é Natan? Ih, agora eu me embolei um pouco. Mas enfim, foi lá em Paulo, né? Agora eu esqueci o nome do profeta. Acho que é Natanael ou Natan, não sei. Profeta Natan, se não me engano. Enfim, foi lá em Paulo e mostrou para ele quem havia falado com ele, né? Então, assim, permita-se, né? Paulo passou 14 anos logo após a sua conversão, conhecendo, aprendendo, mesmo já sendo alguém estudado e inteligente. E depois ele foi às nações. Passou ali para a igreja de Antioquia, passou por outros lugares também, pregando o evangelho. Então, estipulou e fez com que muitos conhecessem desse evangelho que ele carregava. Então, que nós viemos a ter essa capacidade também, seja em outros países, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, em Curitiba, seja em qualquer lugar, em Campo Grande, em Nova Iguaçu, que é o caso da Sossô, seja nos locais onde você estiver, que você possa pregar o Evangelho, né? Pessoas estão sedentas para ouvir o teu Evangelho. Então, comente sobre aquilo que está no seu coração. Amém. E se capacite para isso. Conclusão. Vai ler? Acho que sou eu que luz. Lê a conclusão, por favor. Oxe. Vou orar por você. Por mim? Porque Poliana vai fazer aniversário daqui a 2 dias, gente. Ih, legal, hein? Dia 14 ela vai fazer aniversário, então vamos orar por ela. Sim, 24 aninhos. Conclusão. O objetivo da grande comissão consiste em fazer discípulos. E isso está além de simples indicadores de decisão por Cristo. Deus está interessado em discípulos comprometidos. O cumprimento com excelência dessa missão requer esforço, ousadia, foco e preparo. Não somente no conhecimento teológico, mas também em idiomas e contextos culturais diversos. Só para finalizar, aqui na revista dos na revista dos professores, aqui no subsídio, tem os países, pessoal, que fazem parte dessa janela. Então,
Para essa semana, eu vou pensar numa atividade bem legal, para os professores aplicarem com os seus alunos, relacionado a esses países. Então, se você ainda não é apoiador, entra no Apoia-se Boa Semente Jovens, que até quinta-feira esse material vai ser enviado. Então vamos lá, pessoal. No momento de oração, que nós falamos no final, oremos para que Deus levante missionários aos povos não alcançados. Amém. E vamos englobar também Poliana nessa oração. A mãozinha. Vamos lá, oremos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa lição, por tudo que foi falado aqui, que não seja apenas, Pai amado, da nossa carne falando, mas seja o Espírito Santo usando a nossa boca para ser porta-voz da tua mensagem. Falamos aqui, Pai amado, da importância de nós estarmos disponíveis, de levantar pessoas capacitadas, Pai amado, e nós sabemos que para elas serem capacitadas, nós temos que fazer o nosso melhor hoje. Então, que nós viemos a te conhecer, viver pelo seu Evangelho, para que quando o Senhor nos levantar, nós sejamos de fato capacitados para alcançar as pessoas em outros países ou em qualquer localidade onde o Senhor nos enviar. Então, nos capacite, nos dê graça, nos dê força e que nos dê vigor também para comunicar do seu Evangelho. Autoridade também e poder, assim como foi em Atos ali descido do Espírito Santo. Amado, nós entregamos também a vida da Poliana nas suas mãos. Daqui a 2 dias, dia 14, ela vai fazer 24 aninhos de vida. Então, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por ela, por tudo que o Senhor tem sustentado. Obrigado pela mulher maravilhosa que ela é muito atenciosa, muito inteligente. Que o Senhor possa continuar sustentando, Pai amado, seu corpo físico, saúde, Pai amado, física, sua saúde mental. Abençoe seus projetos, seus sonhos, os individuais e o coletivo, né, comigo também, juntamente. E abençoe suas orações, Pai amado, aquilo que ela te pede, do qual eu não tenho ciência, mas o Senhor sabe e realize conforme for da sua vontade. Abençoe ela, dê força a ela, capacite, Pai amado, ela tanto no seu âmbito profissional, quanto na área espiritual, que é mais importante também. Use ela para essa nação, para ser porta-voz do seu conhecimento, para ser porta-voz da sua palavra, e que ela seja cada dia mais cheia do teu Espírito Santo. Eu cubro ela de orações, não mediante a minha capacidade, mas mediante a nossa autoridade, a autoridade que o Senhor nos deu a nós para orar uns pelos outros. Então, eu entrego ela nas suas mãos e peço que o Senhor abençoe ela cada dia mais. Em nome de Jesus, que ela seja plena em todas as áreas da sua vida e que o Senhor nunca falte o óleo sobre a cabeça dela. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nos dê uma boa noite. Abençoe cada professor que esteve aqui conosco, aprendendo a sua palavra, e que eles possam ir com o coração cheio no domingo para comunicar o seu Evangelho e que todos os seus liderados sejam impactados pelas mensagens que eles carregam. Eu te agradeço por tudo, fica conosco. Obrigado também pela minha sogra que tirou o dreno. Muito obrigado por tudo que você tem feito na vida dela. Que seja um grande testemunho tudo isso que tem acontecido na vida dela, Pai amado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado. Amém e amém. Amém, pessoal. Muito obrigada a vocês que assistiram essa live. Né? A Ovelha Amarela comentou aqui, gratidão a Deus pela vida de vocês. Nós que agradecemos por ter vocês em nossas vidas. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a live. Quem vai assistir o vídeo também, não deixe de comentar, não deixe de curtir, compartilhar. É muito importante ter vocês pertinho. Então, um beijo. Até a próxima aula. Tchau. Pessoal, nos sigam nas redes sociais. Sim, tá aqui, peraí. @